Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, fazendo a entrevista agora de número 259. Nós vamos entrevistar hoje o doutor Luiz Odorico Monteiro. O doutor Luiz Odorico atualmente é deputado federal. Ele foi secretário durante 20 anos, secretário de saúde, primeiro em Icapuí, depois em Quixadá, depois em Sobral e depois em Fortaleza. Inclusive, nos anos de 2004, 2005 e 2006, ele foi escolhido um dos melhores secretários municipais do estado. Nessa promoção que nós estamos fazendo já há 14 anos, e nós vamos realizar agora, no início de março, a sua 14ª edição. E além disso, durante esses 20 anos que ele foi secretário de saúde, todos os prefeitos para os quais ele trabalhava, ele compunha a equipe, foi escolhido um dos melhores prefeitos do Ceará. Promoção essa que nós já fazemos há 20 anos. Doutor Luiz Odorico, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Roberto, a satisfação é nossa, eu que acompanho o seu trabalho aí. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui secretário foi lá em Capuí, em 89, e ali a gente estava realmente fazendo um trabalho inovador no Ceará, e você já tinha participado lá de Capuí com a administração na época do ex-prefeito Zé Ayrton e depois com o Dedé, que eu era secretário. Isso, exatamente. E eu tenho acompanhado a sua história, essa vocação que você tem de mobilizar experiências exitosas, de que você possa, inclusive, estar difundindo essas informações, essas experiências. E fico feliz de ter participado esse tempo todo com você, ao seu lado, acompanhando a sua trajetória, de ter sido em alguns momentos jurado, porque você me convidou algumas vezes perfeitamente. para ser jurado de algum dos seus eventos. Perfeito. E agora está participando de você com essa entrevista. Quero aqui saudar todos os telespectadores da TV Câmara, que tem esse privilégio de ter o seu programa com essas entrevistas. Perfeito. Nós, inclusive, a ideia foi exatamente essa. Nesse programa, nós trazemos para cá os vencedores das nossas promoções. Eu digo sempre que nessa cadeira aí só sentam vencedores, porque para cá só vêm os vencedores da nossa promoção. Mas, doutor Luiz Odorico, eu queria, meu irmão, inicialmente que você fizesse aí um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Olha, Roberto, veja só, eu faço parte daquela geração de brasileiros, né, de uma geração que se formou, fez a sua faculdade no processo de transição democrática. Então, eu entrei na faculdade de medicina em 82, eu já vindo de Iguatu, né, eu nasci em Arneiroz, depois fiquei órfão de pai lá muito cedo, a minha mãe levou a gente para estudar em Iguatu. Em Iguatu eu trabalhei com meus tios lá na loja deles lá, depois fui menor estagiário do Banco do Brasil, lá em Iguatu. O Banco do Brasil foi uma grande escola para mim, e eu sempre digo, eu só sou médico porque fui menor estagiário do banco, porque foi com aquele dinheiro que eu economizei no Banco do Brasil, me orgulho disso, que eu consegui pagar meus estudos aqui em Fortaleza. E lá em Iguatu, no banco, eu tive contato com muitos intelectuais, né? O Wilson Holanda Lima Verde, que é um grande intelectual de Iguatu, Zé Romão, e ali era um momento que a gente discutia as questões políticas do Brasil e da América Latina. Certo. A questão do golpe no Chile, a questão da ditadura militar na Argentina, a questão da democracia do Brasil. Chegando aqui, então entrei na faculdade de medicina e vivi um momento muito especial. Entrei em faculdade em 82, vivi todo aquele processo da construção da democracia, do retorno dos exilados. Ali nós vivemos um momento de fortalecimento das forças políticas democráticas e acompanhei o processo de construção do Sistema Único de Saúde desde os seus primórdios. Certo. Você tem uma ideia, em 86, eu estava no 4º ano da faculdade, fui delegado da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Foram 5 delegados do Brasil, fui representante do Ceará, fui delegado da UNE na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ali onde a gente estava botando as estruturas do Sistema Único de Saúde num processo pré-constituinte. Certo. Em 88, então a gente tem a Constituição, o SUS é plasmado na Constituição brasileira, que é uma das coisas mais importantes.
poucas constituições do mundo têm tantos avanços do ponto de vista dos conceitos, da parte de regramento jurídico, como a Constituição brasileira em relação ao Sistema Único de Saúde. Tanto é que hoje o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com Sistema Universal de Saúde. Certo. Os outros são a Europa, no máximo a Alemanha, que tem 84 milhões, mas o Brasil é o maior deles e isso é um grande desafio, além de todos os outros. E entrei na residência logo depois que terminei a faculdade. Você terminou em 88? Terminei em 88. Já tive uma sorte que foi naquele ano, a gente tinha perdido um semestre na faculdade por causa de uma greve de 84, e quando eu termino a faculdade, no meio do ano, tem uma prova de residência para medicina preventiva em 88. Eu entro na residência de medicina preventiva e em seguida tem as eleições, aí o Dedé Teixeira ganha a eleição de Capuí, eu já estava lá em Capuí, eu tinha ido em Capuí com o Zé Ayrton, aliás, tive esses dias, tenho participado das comemorações dos 32 anos de emancipação de Capuí, certo. E eu fui a Capuí em 84, ainda no plebiscito da emancipação. Quer dizer que você foi secretário de Capuí antes de terminar o seu curso? Não, logo que eu terminei. Eu terminei em 88, comecei a ser secretário em 89. Certo. É que eu acompanhei toda a trajetória de Capuí desde a emancipação. Porque tanto o Zé Ayrton como o Dedé, eles participavam do movimento estudantil. E a gente tinha um movimento estudantil aqui e foi um dos motivos que eu fui para lá, porque naquela época eu defendia a possibilidade de emancipar em Capuí, eleger o Zé Ayrton, como também a eleição da Maria Luísa em Fortaleza terminou se tornando uma realidade. E a gente defendia já no movimento estudantil a possibilidade de a primeira prefeita ou eleger a Maria Luísa naquela época. A gente já defendia dentro do movimento estudantil. E Capuí se inseria nesse processo de jovens de Fortaleza que participavam da vida política no interior. E eu integrei juntamente com eles naquela época. E aí fui para Capuí e continuei na residência, porque a residência era medicina preventiva, dava para conciliar, indo lá e aqui. E com isso eu consegui fazer minha carreira sempre sendo secretário, porque eu consegui conciliar a vida acadêmica com a gestão. E aí fizemos esse trabalho belíssimo de Capuí, não só na saúde, mas na educação, na transparência pública, no orçamento participativo, um conjunto de experiências que você acompanhou tão bem, pelas experiências exitosas que você reconheceu ao longo dessa sua trajetória. E Capuí só ganhou a nossa promoção naquele tempo. Pois é. E o Dedé e o Zé Ayrton foram. Depois entraram outros administradores e não ganharam. Você vê como você é sensível, né? Os critérios que você utiliza na premiação são critérios que têm a ver com a acessibilidade da gestão pública, com redução da mortalidade infantil, melhoria dos indicadores da educação, melhoria dos indicadores da gestão pública. Tanto é que realmente é isso. Eu espero que agora o atual prefeito, vou até recomendar para eles, olha, se prepare porque o Roberto vai ficar no seu termômetro Lacerda. E você sabe que a nossa promoção é suprapartidária, né? Não temos nenhuma conotação partidária. Nós homenageamos o prefeito de todos os partidos. Ali, naquele momento, tem uma celebração ecumênica da política cearense. Exatamente. Me diga uma coisa. Aí só para terminar aqui um pouco, de lá eu fui para Quixadá, com o Hilário, criamos o PSF, a primeira equipe PSF, Programa Saúde da Família do Brasil, Sonho de Quixadá, e aí o Hilário realmente também foi premiado aos 4 anos, fez um excelente trabalho, muitas questões de Quixadá foram precursoras no Brasil, e depois o Cid ganha em 86, a eleição 96 em Sobral, e aí me convida para ser secretário. Eu fui secretário dele 8 anos, durante os 8 anos fui secretário de Saúde e Assistência Social. O Cid fez uma revolução na política pública do Ceará, tanto é que depois o credenciou para ser candidato a governador, que também fez excelente trabalho como governador do Ceará, pela história do Ceará, vai entrar como um dos melhores governadores do Brasil. E quando em 2004 a Luiziane ganha a eleição de Fortaleza, me convida, e aí eu fiz esses 4 anos da gestão dela. Em Sobral, além da questão da administração, nós fizemos outra coisa muito importante, o Cid teve um papel estratégico nisso, que foi consolidar Sobral como cidade universitária. E ali nós conseguimos a interiorização da UFC. Foi fundamental. Eu acho que 2 espíritos aí públicos se uniram, né? O Cid e, na época, o então reitor Roberto Cláudio, pai do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O reitor, ele colocou esse desafio de interiorizar o UFC. E aí conseguimos criar 2 extensões da Faculdade de Medicina, uma em Sobral, outra em Barbalha,
que foi um passo ali para hoje Sobral tem 2 faculdades de medicina e eu já me tornei ali professor da faculdade, que aí para mim é uma coisa que, de certa forma, foi coroando o meu processo de gestão e academia. Por quê? Porque quando eu estava em Capuí, eu fiz a residência, quando eu fui para Quixadá, eu fiz o mestrado aqui, em Fortaleza, em saúde pública. Quando eu estava em Sobral, eu fiz o doutorado na Unicamp, em Campinas, e isso foi muito importante, porque nós criamos várias atividades acadêmicas em Sobral. E aqui em Fortaleza, então, fiz os 4 anos com a prefeita Luiziane Lins, fui ao Canadá, fiquei 1 ano, fiz um pós-doutorado lá, e voltei, foi quando eu fui para Brasília com a presidenta Dilma na época, e aí implantamos, inclusive, entre outras coisas importantes, o programa Mais Médico. Então, a grosso modo, e aí depois, em 2014, resolvi colocar o nosso nome à disposição do povo do Ceará. Sim, mas e 120 mil cearenses deram esse privilégio. Mas antes de você se eleger deputado federal, você ocupou um cargo do Ministério da Saúde. É isso que eu estou dizendo. Eu fui para lá, fui secretário de gestão do Ministério da Saúde. Quando a presidenta Dilma estava na presidência da República, o ministro era o ministro Alexandre Padilha, que tinha sido nosso contemporâneo do movimento estudantil, e isso foi uma coisa muito boa, que era uma geração de estudantes de medicina que se formaram, que fizeram carreira acadêmica e de gestão e se uniram lá no Ministério da Saúde, e ali nós criamos, eu considero, um dos programas mais importantes do SUS, depois do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que eu fiz parte, quando implantamos as primeiras equipes em Quixadá, foi o programa Mais Médicos, que hoje tem 18 mil médicos atendendo a mais de 60 milhões de brasileiros. 18 mil? 18 mil. É um programa exitoso. Foi um programa implantado por você na época que você estava lá. No Ministério da Saúde. Com o ministro Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, exatamente. Aí você foi candidato-se a deputado federal e se elegeu. Né? Graças a Deus. Certo. Você terminou o seu curso na Faculdade de Medicina da UFC? Da UFC, 88. Ah, certo, da UFC. Isso. Né? Outra coisa, então você sempre atuou nessa área da saúde, né? Você é médico, foi secretário durante 20 anos das prefeituras, depois ocupou esse cargo. E mesmo na Câmara Federal você tem sempre ocupado funções nessa área médica, não é isso? Como é que está o seu trabalho na Câmara Federal? Com os 2 anos que você tem lá na Câmara. Certo. Olha, Roberto, muito boa essa sua pergunta, porque é um momento que eu posso prestar um pouco... Perfeito. Prestar para conta para as pessoas sobre a nossa atuação. Primeira coisa importante é que a gente tentou dar ao nosso mandato que a gente chama um mandato popular, ou seja, tentar fazer um esforço de ancorar o nosso mandato, levando em consideração a conjuntura política nacional, estadual, levar em consideração o diálogo com os movimentos sociais, e aí a gente tem uma base grande em várias áreas, seja na área sindical de trabalhadores municipais, seja na área da economia, da agricultura familiar, seja na área de vários sindicatos importantes. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho importante com os pescadores de águas territoriais, porque aqui no caso do Ceará nós temos tanto o defeso dos pescadores de águas marítimas, como os pescadores de águas territoriais. E estamos levantando essa bandeira. Isso são termômetros que a gente cria dentro do mandato para dialogar com os movimentos sociais. A outra questão é a saúde. Eu fui presidente em 2015 da Comissão Permanente de Saúde. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família, que é a segunda comissão mais importante da casa, depois da Comissão de Constituição e Justiça, e tenho atuado nessas áreas da saúde, aí participando de CPIs, participando de relatoria de PEC, ou seja, um conjunto de atividades nesse campo. Colocamos algumas outras questões da nossa agenda que diz respeito à situação do Ceará. Por exemplo, a questão da energia renovável. O Ceará hoje é um estado que tem um potencial enorme na energia renovável, e aí eu entendo que o nosso mandato está dialogando com essas áreas, seja tanto a questão da energia de matriz hídrica, mais a eólica, e o que a gente chama de microgeração distribuída, que é energia solar. O Ceará tem, o Brasil como um todo tem um potencial enorme, o Ceará também, e nós temos que estar atentos para que o Ceará participe desse processo de implantação de políticas na área de energia renovável. Tenho sido solidário com o governador Camilo Santana na questão hídrica. Nós entendemos que o Ceará, a questão hídrica, é uma questão que diz respeito à nossa sobrevivência, porque nós somos hoje, talvez, com certeza, nós somos, talvez, a população do semiárido do planeta mais povoada. Nós somos 8 milhões de habitantes,
num estado praticamente 100%, 100% voltado, praticamente vivendo, o que eu chamo, como sertanejo eu digo, a gente foi criado entre Mandacaru e Xique-Xique, ou seja, praticamente a nossa aridez, né? E que coloca para a gente a questão hídrica. Então, eu participo da comissão da transposição do Rio São Francisco. Essa transposição já tem 92% praticamente realizada, e esses 8% que está restante é fundamental para que a água chegue no sul do Ceará e possa ir para o Castanhão através da bacia do Rio Salgado e por Orosa através do Rio Cariúza. Então isso eu estou acompanhando atentamente. Qual é a sua previsão, deputado, dessa Olha, eu estou muito preocupado. As obras estão em andamento? Veja só, estou preocupado primeiro porque a gente tem hoje uma situação concreta da questão de uma licitação que está dependendo de um trecho que teve um problema com uma construtora que viveu problemas judiciais. Perfeito. Abandonou a obra e essa licitação estava para acontecer agora. Está tendo alguns problemas. Isso me preocupa muito, porque eu acho que tem que ser decretada a emergência. O governo federal tem que entender que é uma situação emergencial para que a gente possa dar continuidade dessa obra para chegar a água o mais rápido possível. Quer dizer, essa obra ainda não foi reiniciada? Não foi reiniciada. Esse aqui é o grande problema. Estava previsto para chegar esse ano, então eu acho que isso pode atrasar. E a gente não tem segurança se o inverno desse ano nós vamos ter recarga dos açudes suficiente para o abastecimento. Então, essa questão, nesse sentido, nós criamos agora uma comissão na Câmara. Essa comissão foi criada dia 14, foi instalada de 14 de dezembro, que é uma comissão externa para acompanhamento da situação hídrica dos municípios do Ceará. Especificamente do Ceará. É uma comissão externa criada em plenário na Câmara, então é uma comissão, eu sou o presidente da comissão, o deputado Macedo é o relator. Então, já temos aí uma agenda com o governador Camilo Santana, com o secretário Francisco Teixeira, para que a gente possa discutir. E outra área importante que eu tenho me dedicado, que eu acho que é importante isso você acompanhar atentamente, que é a construção de polos tecnológicos no Ceará. E aí, 2 polos a gente tem dado aí uma certa atenção. Um é um polo que eu, como pesquisador, como professor, tenho me dedicado a ele desde 2006, quando o Cid se candidatou pela primeira vez. Aí nós fizemos uma discussão com ele sobre a vocação do Ceará na questão da saúde, e ali naquele momento, no plano de governo dele, nós pactuamos a interiorização dos 3 hospitais, que ele conseguiu realizar, as policlínicas, os CELS, mas naquele momento nós entendemos que o Ceará tinha que participar do que a gente chama complexo produtivo da saúde. E aí colocamos ali como meta trazer a Fundação Oswaldo Cruz para o Ceará, uma coisa que já se concretizou, que a Fiocruz já está no Ceará. Eu inclusive faço parte do quadro de professores e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sempre digo que eu tenho 3 chapéus, né? O chapéu de deputado, o chapéu de gestor, porque toda hora eu estou discutindo gestão, políticas públicas, e o de cientista, que é pesquisador, e ainda hoje eu continuo orientando dissertação de mestrado, tese de doutorado, e tem uma linha grande de pesquisa, que a gente chama de PIDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em parceria com o professor Mauro Oliveira, que é engenheiro eletricista, e a gente trabalha junto na área de tecnologia, de informação e saúde. Então, eu tenho ainda, às vezes eu passo o final de semana todinho só dedicado à parte científica, orientando alunos, tese, e também trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. E estamos também defendendo a criação de um polo em Quixadá, um polo de tecnologia da informação e comunicação. Por quê? O campus da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, é um campus dedicado, né? É um campus voltado para a tecnologia. São 6 cursos, 300 vagas por ano, engenharia de software, engenharia da computação, redes computacionais, sistemas de informação, web design, ou seja, você tem ali formando 300 jovens por ano em informática. E não tem uma empresa instalada lá. Então nós estamos chamando a atenção, fizemos uma visita externa da Câmara, trazendo as grandes empresas do Brasil, como a Microsoft, como a Facebook, como a Google, como a TOTUS, para que eles vejam um potencial e que eles botem na rota de expansão da área de tecnologia da informação o Ceará e especificamente o Quixadá. Nós queremos criar um polo de tecnologia da informação e comunicação para atrair empresas e esses jovens, esses professores que estão sendo formados lá, eles possam continuar lá no seu mercado de trabalho. Então, a grosso modo, são as áreas que a gente mais tem
atuado, além de que a gente tem que entender que o tempo todo a gente tem que estar conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores, conversando com os secretários e gestores, porque isso é muito importante que você não pode ter, como deputado federal, morar em Brasília e achar que... Então eu fico 3 dias em Brasília, que eu considero suficiente para minhas atividades, terça, quarta e quinta. Sempre quando tem alguma atividade eu posso ficar na sexta ou chego na segunda, mas a grosso modo. E os outros dias é aqui no Ceará, ou trabalhando no escritório, recebendo demandas e discutindo com as pessoas as nossas políticas, ou participando de audiências, de reuniões, para que a gente possa construir esse mandato popular dialogando com a população. Certo. Eu lhe pergunto, deputado Odorico, e essa comissão que você falou há pouco, foi criada agora no final do ano, né? Em fim de dezembro, se instalou praticamente agora em janeiro. Ela está estudando especificamente o problema do Ceará. Isso. Né? Por que vocês conseguiram isso? Os outros estados que estão com problema também tem uma comissão também dessa, ou essa especificamente nossa? Veja só, quais são as comissões que nós temos hoje nessa área? Nós temos primeiro uma comissão que analisa a crise hídrica do Brasil, que teve um peso muito grande quando estava a crise em São Paulo, mas mesmo assim a gente continua esse debate. Eu, inclusive, tenho defendido, Roberto, que a gente crie no Brasil, a exemplo do sistema de saúde, um sistema nacional de segurança hídrica. Porque há uma discussão de recursos hídricos e segurança hídrica. E muitas vezes se confunde também essa discussão numa política nacional de gestão de bacias, que é muito importante. Você tem as grandes bacias do Brasil, seja a bacia do Amazonas, seja a grande bacia do Tocantins, seja a grande bacia do Rio Paraguai, a grande bacia do Rio São Francisco, do Rio Paraíba, ou seja, você tem grandes bacias, que tem os grandes comitês de bacias que discutem isso. Certo. Mas nós precisamos definir melhor qual é o papel da União, qual é o papel dos estados e dos municípios na questão hídrica. Especificamente, no Ceará, nós temos uma realidade diferente dos outros estados, porque praticamente o estado é todo semiárido. E aí você tem a Comissão da Segurança Hídrica, da crise hídrica, você tem a Comissão da Transposição de São Francisco, mas nós entendemos que a gente precisava ter uma comissão que ela focasse na questão do Ceará para discutir as grandes políticas emergenciais, seja perfuração de poços. Recentemente eu tive uma reunião com o prefeito de Limoeiro, que ele está querendo discutir, conseguir recursos para perfurar um poço com 1.000 metros de profundidade. Certo? Porque é onde ele vai tentar encontrar água para resolver parte do problema dele. Você tem o problema de obras que estão em andamento. Agora mesmo nós temos uma obra importante que eu tenho participado dela, que é a barragem Germinal, lá no município de Palmácia. Você tem a obra importante que tem que ser construída, que é o açude de Fronteiras, lá na região de Crateús. Você tem um conjunto de adutoras que tem que ser construídas para que a gente possa melhorar também a condução e a eficiência hídrica, porque muitas vezes você mobiliza a água através de a céu aberto, você perde pela evaporação, pela infiltração, dependendo da situação, e você pensar em obras estruturantes para o futuro. Certo. Então, essa comissão tem esse papel de apoiar o governo do Ceará, de fazer interlocução entre os municípios e o governo, entre os municípios e o parlamento brasileiro, e o governo do Ceará, os municípios e a União, para que a gente possa construir, entendendo que a convivência com a seca, para nós, é uma questão permanente, certo? E a água é assim, toda vida que a gente resolve um problema, você aumenta a demanda da população e algo, você veja, quem é que pensava há 30 anos atrás que a dessalinização da água estaria no horizonte para o Ceará? Hoje é a pauta presente. Perfeito. Talvez a gente tenha que dessalinizar a água do mar para garantir o abastecimento das nossas cidades. Embora o custo seja muito alto, né? Exatamente. Por isso que, será se essa é a única alternativa? Será se paralelamente a gente não pode construir alternativas mais baratas? Então, esse é o grande debate que a gente quer fazer na comissão. Deputado, eu lhe pergunto, e com relação aos outros estados, a situação do Ceará, você acha que a nossa situação é mais crítica do que os nossos estados vizinhos? Porque, veja só, dos outros estados, a região mais crítica é a região de Campina Grande, que com a parte da construção lá não teve o impacto da paralisação da obra que nós tivemos aqui no Ceará. Mas lá na Paraíba tem
uma comissão da Paraíba também. Ah, tá certo. Então foi um estado Quer também dizer que tem outros tem estados dois que estados que estão com comissões avaliando, é o caso do Ceará e a Paraíba. Que diríamos, seriam os dois estados mais críticos? Hoje, a preço de hoje, os estados mais críticos. Evidentemente que o Rio Grande do Norte também está entrando para uma situação muito crítica. Certo. Certo? Deputado, eu lhe pergunto o seguinte, meu irmão. Eu trouxe aqui há um mês atrás o doutor Hipérides Macedo. Você deve conhecer, né? Muito, é uma das maiores autoridades do Brasil nessa matéria de água. E eu trouxe aqui, fizemos uma entrevista muito boa também com ele. A gente tem procurado sempre abordar esse tema, que é uma prioridade do nosso Estado, né? E eu perguntei a ele, agora quero perguntar a você, deputado. E se por acaso não chover agora em 2016, 2017, o que é que nós vamos fazer, rapaz? Olha, eu realmente entendo que é uma situação muito crítica. Há uma avaliação de que a gente vai ter um inverno, a grosso modo, acima da média, o que é uma coisa otimista. Recentemente o presidente da FUNSEMI deu uma entrevista dizendo que espera-se, né? Espera. Que seja um pouco acima da média, né? Evidentemente que cada dia que passa para a gente aumenta a apreensão, porque para nós já estamos com o mês de janeiro terminando. Como regra, as chuvas nossas estão muito ligadas aí, fevereiro, março, né? São José, a nossa referência ali, 19 de março, mas sempre a gente fica com essa apreensão e tal. Então eu estou otimista em relação à possibilidade de que a gente tenha um inverno, e aí você tendo algumas bacias, né? Então há uma perspectiva de que aquela região noroeste do estado, pegando ali a bacia do Rio Acaraú, pegando aquela região do Araras, pegando a região de Sobral, ela seja mais, digamos, ter um inverno melhor. E a nossa do Médio Baixo Jaguaribe seja mais ou menos em torno da média. Isso me preocupa, né? Eu acho, inclusive, que nós temos que intensificar uma das metas nossas já agora em fevereiro, abrindo os trabalhos da Câmara, que a gente possa intensificar esse debate com a nossa comissão e que a gente possa não só apressar o processo da transposição, como a integração das bacias, porque nós precisamos só... A água vai chegar no Ceará, mas a gente tem que ter a garantia de que ela vai chegar no Castanhão e, chegando no Castanhão, chegar em Fortaleza. Então, esse processo a gente tem que discutir como um todo. Perfeito. Isso é um desafio nosso. E eu lhe pergunto, deputado, e qual seria a sua previsão otimista para que essas obras da transposição fiquem prontas? Olha, a informação que a gente tinha com o ministro Helder Barbalho era que agora, em janeiro, fosse concluído a licitação, começava as obras ali em março, abril. Me parece que houve já um questionamento do TCU e já vamos ter uma série de reuniões com ele, com a nossa comissão, para que a gente possa, digamos, ter o estado da arte. Eu acho, inclusive, eu sempre defendi, tivemos uma reunião com o TCU, tivemos uma reunião com o ministro, com o governador Camilo, de que ele tinha que ter feito uma situação emergencial. Você não pode, numa situação de que você tem 3.800.000 habitantes numa região como a região metropolitana de Fortaleza, prestes a ter um colapso de água se a água não chegar. Então, a água que estava prevista para chegar final de 2016 não chegou, e se ela for para final de 2017 e a gente não tiver uma recarga dessa região, a gente pode ter um colapso, o que me preocupa muito. Pois é, esse é que é o grande problema. Sem né? dúvida. Porque chegou-se a se cogitar, né, deputado? Eu ouvi falar que essas obras poderiam ser tocadas até pelo Exército, né? Porque aí era uma maneira de não ter licitação, de se agilizar essas obras. Essa hipótese não existe mais, não? Olha, eu acho que a discussão do Exército aí me parece algo importante. Eu não sei ainda, não houve uma manifestação do Exército, e isso é uma das coisas que nós vamos já solicitar pela nossa comissão. Por isso que é importante a comissão. Porque à medida que você... Pois é, eu queria lhe sugerir porque isso. na comissão você cria um espaço de audiências públicas que você ouve tecnicamente as áreas. Até para que a gente possa orientar qualquer decisão política, ter uma coerência do ponto de vista técnico. Porque às vezes você pode querer tomar uma decisão política e ela não ter base técnica. Então a comissão é um espaço da gente ouvir os especialistas, ouvir os pesquisadores e ouvir as instituições. Então, na nossa próxima audiência pública, nós estamos querendo colocar o conjunto de instituições, queremos ouvir o Ministério da Integração, queremos ouvir a Codevasp, que vai fazer a gestão
Queremos ouvir o Exército sobre a possibilidade Perfeitamente. dessa questão, para que a gente possa ter, digamos, um perfil entre a decisão política a ser tomada coerente com a questão técnica. E eu queria lhe sugerir também, deputado, que você incluísse o doutor Impéries Macedo. Já está né? incluído. Para que eu considero um dos cérebros mais importantes do Ceará. Sou daqueles que sou macaco de auditório, toda vida que ele está dando uma palestra, que eu posso ir, vou ouvi-lo. Acho que parte desse esse arcabouço jurídico que a gente tem no Ceará, parte da estrutura de planejamento hídrico que nós conseguimos fazer no Ceará, inclusive na própria comissão de acompanhamento da transposição de São Francisco, há um consenso de que o estado mais preparado para receber a transposição é o Ceará. E se deve ao trabalho intelectual, o grande trabalho político, porque foi gestor e de gestão do professor Impéries Macedo, do qual eu tenho a maior admiração. Perfeito. Agora, ele disse aqui no nosso programa, sentado nessa cadeira aí, que nessa cadeira aí, que uma mudança que houve lá no projeto foi muito ruim. Porque no projeto inicial a entrada não era por lá, por Jati, não é isso? Pois é, eu ouvi essa entrada era por Lavras, me parece. Exatamente, né? exatamente. E ele disse que isso é muito ruim, porque aquele terreno ali é um terreno muito arenoso. Eu acho que acho que hoje parte da dor de cabeça que a gente está tendo, da garantia de que a água que chega em Jati chegue no Castanhão, isso eu estou batendo nisso. Inclusive, se de repente você possa fazer uma situação transitória, mas eu acho que o mais rápido possível essa água tem que ser, talvez, colocada em tubos, porque a eficiência hídrica ele maior, falou isso sentado aí, que pronto, foi ruim a modificação. Eu concordo plenamente com ele, evidentemente que eu não tenho autoridade para dizer se, não entrei no detalhe técnico, mas ele acendeu uma luz, no nosso caso, eu que tenho acompanhado essa obra, sobre essa questão. Eu já discuti com algumas pessoas, mas houve, na realidade, uma modificação que foi levar água também para o rio Cariús. E aí, quando se construiu a integração das bacias, né? Quer dizer, com o cinturão das águas, aí uma parte da água vai pelo Rio Salgado, que é essa que ele faz o questionamento, e a outra vai até o Rio Cariús. Então, isso hoje é uma dor de cabeça dentro do projeto, que eu acho que é possível ser corrigido. O fato é que a água tem que chegar aqui em Jati e tentar construir um mecanismo de eficiência hídrica, que é os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos têm algumas coisas muito importantes que devem ser de referência para a gente em relação à água. Primeiro, eu acho que a gente tem que diminuir a dependência da matriz hídrica na questão energética. Certo. Ou seja, por que nós temos que jogar água no mar? E com essa água que a gente joga no mar, ela faz falta. É porque tem que rodar as turbinas para gerar energia. À medida que a gente possa ter menos geração de energia, da energia hídrica, e você ter a eólica e a solar, você reduz a nossa dependência dessa energia, e você tem mais água para abastecimento humano e desenvolvimento econômico. É importante que a gente entenda que água para nós é sinônimo das duas coisas, abastecimento humano e desenvolvimento econômico. O Ceará, inclusive, não pode abrir mão disso, porque nós somos grandes produtores de frutas. O Ceará é o maior produtor de melão do mundo. Então, isso com pouca água que a gente, com racionalidade hídrica, a gente consegue fazer isso. Por isso que o que é que o Estados Unidos fez? Então, reduz a quantidade da dependência hídrica para a geração de energia, principalmente em regiões semiáridas, e o que for conduzir de água, conduzir dentro de tubos, porque ela aumenta a eficiência hídrica. Perfeito. E isso eu concordo plenamente com o professor Impéries. Perfeito. Deputado, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente o nosso tempo passou, mas eu queria colocar nossas câmaras à sua disposição para que o senhor acrescente aí alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Não, veja só, eu quero agradecer esse espaço maravilhoso, quero dizer para você que eu estou entrando agora, possivelmente já primeira semana de fevereiro, primeiras reuniões nossas, com o requerimento na Câmara, que eu quero fazer uma homenagem especial à PPE, né, que é a sua empresa de realização. 33 anos nós 33 anos, e nós vamos fazer exatamente o que a gente chama de uma sessão solene na Câmara, para que a gente possa reconhecer esse trabalho magnífico que você tem feito no Ceará, premiando as melhores experiências, as experiências exitosas, divulgando e disseminando essas informações, não só na área empresarial, mas na área parlamentar, na área de gestão pública, e as experiências dos melhores prefeitos, que eu considero, sem dúvida nenhuma, os maiores eventos.
E quero que você talvez já programar agora em fevereiro, para talvez em agosto ou setembro a gente poder fazer essa homenagem justa que eu considero, essa sessão solene na Câmara. E com certeza lá tem vários deputados que já foram premiados, muitos prefeitos que foram prefeitos premiados, que voltaram a ser prefeitos agora, muitos novos prefeitos, que é importante ter a experiência dos outros para que a gente possa estar difundindo. O Ceará, eu acho que a gente conseguiu acumular nos últimos anos, de forma suprapartidária, várias experiências importantes na saúde, na educação. Fico muito feliz, tem sido motivo de pronunciamento nosso, das 100 escolas públicas do Brasil, as melhores, 77 são do Ceará. Com uma grande vitória. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Do parte governo disso Camilo Santana. é fruto de trabalho de prefeitos que foram reconhecidamente pela PPE como os melhores prefeitos. Por isso que eu acho justo que a gente possa estar celebrando isso lá na Câmara com você e toda a sua equipe. Deputado, eu fico muito feliz com essa homenagem sua, porque nós sabemos que essa é a única promoção que existe no Brasil, feita como nós fazemos, né? Você sabe que por um júri de formadora de opinião, isento, gente de alto nível, além de uma pesquisa da internet, eu realmente fico muito feliz com essa homenagem que você vai prestar à nossa empresa. Muito obrigado pela sua presença, deputado Odorico. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. A gente coloca todas as nossas entrevistas no YouTube. Vou dar para o nosso deputado também uma cópia dessa entrevista para que ele apresente aí nas suas palestras, nas suas exposições. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.